No auge da popularidade e do sucesso, Davi percebeu-se que algo muito estranho se passava com o rei. Parecia que os ataques de melancolia, os gritos, o desassossego na alma doente de Saul não se acalmavam mais com as notas suaves da lira de Davi e, em vez de ficar tranquilo com a música, o rei empunhava uma lança enquanto o jovem tocava. Davi não imaginava que aquela lança um dia lhe seria arremessada para tentar matá-lo. Mas foi o que aconteceu, e nesse momento Davi teve que fugir. Parecia que a vida do jovem soldado aí para a frente seria só isso, uma fuga constante. Ao fugir do palácio, perde a esposa que o amava, perde o seu estatuto de oficial do rei, perde o convívio com o seu amigo Jonatas. Davi não sabe ainda muito bem o que pensar de tudo o que lhe está a acontecer, mas no meio do turbilhão do seu sofrimento, lembra-se que o profeta Samuel poderia dar-lhe algum conselho, algum consolo. Por isso dirige-se a Ramá, onde o profeta reside, mas Saul descobre o seu paradeiro e manda persegui-lo. E por fim, o próprio monarca sai em busca de Davi. Às escondidas, Davi encontra-se com o príncipe Jonatas e nessa conversa reafirmam a aliança de amizade eterna que já tinham feito antes. Jonatas sabe que a intenção do pai é mesmo matar Davi e aconselha-o a fugir. E daí em diante a vida de Davi é uma fuga contínua. No seu coração habituado à solitude do campo e da natureza, gera-se uma solidão sem fim. Não tem família, nem amigos, nem estatuto social. Perdeu tudo, na sua ideia. Caminha durante horas. Para trás ficaram as honras, os cânticos, as festas, os aplausos do povo pelos seus feitos militares. E, por fim, chega a uma caverna no território de Adulão. A caverna era uma espécie de gruta na rocha, que servia de abrigo e de refúgio para animais e para peregrinos e forasteiros que ali recorriam para se protegerem de perigos e descansarem das suas árduas, fatigantes jornadas. Não era um lugar de conforto. Não tinha as comodidades necessárias para uma vida fácil. Tinha umidade, podia abrigar animais, répteis, outros desconfortos, mas para Davi naquele momento era suficiente. Encolhe-se num canto. Ele sabe que aquele não será o fim da sua vida. Confia que Deus tem um caminho para ele percorrer e adormece de exaustão. Quando acorda, sem compreender como, vê chegar os seus irmãos, a sua família. O que os levou a encontrar-se com Davi é bem estranho, mas Deus tem sempre um meio de nos deixar sem resposta, por maior que seja a nossa solidão e o nosso sofrimento. Os abraços dos irmãos trazem o consolo que precisa para o momento. Daí a pouco chega mais um grupo de pessoas, gente perseguida como Davi. A caverna era grande. De facto, cabiam todos. Aquele era um território de montanhas onde havia outras cavernas e, mal refeito da surpresa, Davi vê chegar um segundo grupo de gente. Estes eram homens endividados, talvez até tornados escravos por causa das suas enormes dívidas. Ainda mal este grupo se tinha arrumado, chega outro magote de homens. Estas pessoas em desespero, sem esperança, deprimidos, tristes, quem sabe gente sem casa e sem família. Ao todo já eram 400 homens, sem futuro e sem norte. O capítulo 22 do livro de 1 Samuel diz que juntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, todo o homem endividado e todo o homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Davi tinha pensado ficar sozinho na caverna, e agora via-se como líder de um bando de improváveis. Estes homens, sem sentido de vida, irão aprender com Davi a arte de guerrear, serão os seus leais companheiros e amigos, farão proezas enormes para defendê-lo e ficarão conhecidos na história de Israel como os valentes de Davi. Serão também os seus consoladores. Enquanto isto, a insanidade de Saul aumenta, a ponto de matar os profetas do Senhor. E embora que Davi precisasse desta fuga para não ser morto por Saul, embora a dor de todas as perdas pesasse profundamente na sua alma, ele sabia e cria que o Senhor era o seu refúgio. Num certo instante ele ora: tem misericórdia de mim, ó Deus,
Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Está no Salmo 57, versículo 1. E numa outra instância ele afirma: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio e o meu quinhão na terra dos viventes. Salmo 142, versículo 5. Embora fosse fugitivo, escondido na caverna de Adulão, Davi estava refugiado em Deus e, mais uma vez, a sua humildade foi vista ao assumir liderar um grupo de pessoas tão diferentes das tropas treinadas de Saul. Nenhum deles podia criticar Davi por ter fugido ou ter se escondido. Eram pessoas destituídas, pobres e sem qualquer recurso. Para onde vamos? Quando o mundo nos persegue, as circunstâncias são adversas e perdemos o mais importante da nossa vida. Na caminhada, quantas vezes recorremos a esconderijos, quando nos sentimos esgotados e sufocados com as lutas diárias, quando somos perseguidos e ameaçados pelos nossos inimigos, quando nos encontramos abandonados, inseguros, abatidos, deprimidos, desanimados e amedrontados. Procuramos cavernas, escondemos-nos lá, em busca de refúgio, esquecidos que Deus nunca nos abandona, mas irá trazer à nossa vida pessoas e situações muitas vezes improváveis, que serão a nossa força, alento e consolo e que nos porão numa rota de vitória até ao momento certo do plano de Deus para a nossa vida. Aqueles que querem ser chamados de influenciadores segundo o coração de Deus sabem que, seja qual for a dor, o consolo do Eterno é maior. Qualquer que seja o ímpeto da batalha, a presença de Deus faz diferença. Qualquer inimigo que os persiga sem tréguas perderá a sua força diante dos recursos que Deus envia para esse momento. Crê nisto, verás a diferença.